Professora, outra Oi. pergunta rapidinho é que esse cosseno geralmente a questão dá, né? Sim, ele dá geralmente o ângulo, né? Então, a tabelinha de cosseno, às vezes ele dá na questão o valor do cosseno, mas aí tem aquela tabelinha de seno e cosseno, né? Depois Aham. eu mostro para vocês. Mas colocando a fórmula aqui de novo, ó, F vezes D vezes o cosseno de θ, então é uma fórmula geral aí do trabalho, né? Se essa força e esse deslocamento forem paralelos, eu não preciso usar o cosseno. Fica só F vezes D, como é o caso da questão aqui número 4. Questão 4 fala o seguinte: um jovem exercita-se em uma academia, andando e movimentando uma esteira rolante horizontal sem motor. Um dia, de acordo com o medidor da esteira, ele andou 40 minutos, então ele está me dando o tempo. Então, ΔT igual a 40 minutos. Com velocidade constante, então ele está me dando a velocidade também de 7,2 quilômetros por hora e consumiu 300 calorias, quilocalorias. Quando ele fala que consumiu 300 quilocalorias, isso é energia consumida a ele usar essa esteira aí, né? Quando a gente caminha, a gente tem até aparelhos que ali fazem mais ou menos um cálculo, né, de quanto a gente consumiu de quilocalorias, né? Quando a gente está na academia, caminhando, correndo. Então, nesse caso aí, ele disse que o carinha consumiu 300 quilocalorias. Então, ele está dando a energia. Ele pede na letra A, qual a distância percorrida pelo jovem? Só tem um probleminha. Quando a gente trabalha com trabalho, né, a gente tem que usar as unidades no Sistema Internacional de Unidades. Então, não posso usar o tempo em minuto e nem a velocidade em quilômetros por hora. Vou precisar converter. Então, quais são as unidades do Sistema Internacional? Tempo é o segundo e velocidade é o metro por segundo, né? Força é o newton, distância é o metro. Então, eu preciso aqui passar de minuto para segundo. Como é que eu passo de minuto para segundo? 1 minuto são Vezes 60 60? segundos. Como, Natália? Vezes 60. Exatamente, vezes 60. Então, convertendo aí, 6 vezes 4, 24, mais os dois zeros ali, então eu tenho 2.400 segundos. Como que eu converto de velocidade média de quilômetro por hora para metro por segundo? Acho que é vezes 3,6, né? Não, quase. Dividido? Divide. Divide por 3,6. 7,2 dividido por 3,6 vai dar 2 metros por segundo. Prontinho, já converti aí a minha velocidade e o tempo. Como que a gente vai achar a distância tendo velocidade e tempo? Alguém se arrisca? Pela fórmula de potência, talvez? Não. Eu quero, Multiplica. Velocidade vezes o vamos tempo. lembrar. Isso, vamos lembrar lá do primeiro ano, né? Vocês viram que distância, vocês viram na realidade que velocidade é igual a distância sobre tempo, ou ΔS sobre ΔT, não viram isso? Sim. Então, se ΔS é a mesma coisa que o D aqui no caso, tá? É a distância percorrida aí em linha reta aí que a gente está vendo, né? Então, eu tô aqui, ó. Se eu quero D, é só eu multiplicar a velocidade, velocidade vezes ΔT. Então, esse ΔT que está dividindo passa para lá multiplicando. O que, gente? Minha letra saiu assim agora. V, distância é igual a V vezes ΔT. Então, vamos lá, substituindo aí os valores que eu tenho. Velocidade, 2 vezes tempo, 2.400. Então, minha distância é de 4.800 metros, é a distância percorrida pelo carinha aí.
Tá. Na letra B, ele fala assim: admitindo que o consumo de energia é o trabalho realizado pelo jovem, então ele está me afirmando que a energia consumida é a mesma coisa que o trabalho realizado por ele. Então, se ele me disse que a energia consumida é de 300 quilocalorias, então o trabalho é de 300 quilocalorias. Esse prefixo quilo, gente, é representado pela letra K. Então, quilocal. Quilocalorias é assim, quilocal. Não posso deixar em quilocalorias, mesmo porque quilocalorias não é unidade do sistema internacional. De quilocaloria, eu vou passar primeiro para caloria, tá? Então, quanto será, no caso aí, 300 quilocalorias, vai ficar como? Para passar para caloria. Alguém sabe quanto que vale o 1.000? Falei. Quanto que vale o quilo? Obrigada, filha. Dei spoiler barato. Sacanagem. O quilo vale 1.000, né, gente? Então, 300 quilocalorias, eu vou ficar com 300.000 calorias. Mas ainda não estou satisfeita porque eu não passei para a unidade do Sistema Internacional. E qual seria a unidade de trabalho no Sistema Internacional? É o joule. Como é que eu passo de caloria para joule? Aqui no problema está falando, ó, uma caloria são 4 joules. Então, se uma caloria são 4 joules, basta eu multiplicar as calorias por 4. Exatamente. Então, o trabalho vai me dar aí 1.200.000. Não, aí botei zero demais. Poxa, se esse fosse o valor da conta bancária. Não é? Pô, tá precisando. 1.000.000. Não precisava nem disso tudo, não. 1.200.000. Eita, ó, tô até. Falou em conta bancária, ó, me deixou nervosa. É joule, gente. 1.200.000 joules. Ok. Achei o meu trabalho. Vamos achar agora o que o problema está me pedindo, ó. Determine o módulo da força que o jovem faz para movimentar a esteira. Então, o que eu tenho agora? Qual a fórmula que eu vou poder usar para calcular a força? A do trabalho? Trabalho é igual a quê? Força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Preciso do cosseno nesse caso? Não. Não, não preciso, né? A força está sendo exercida paralela ao deslocamento, então não precisa. Então, quanto que vale o trabalho? 1.200.000. A força é o que eu quero saber. E o deslocamento eu achei na letra A, 4.800 metros. Vou passar o 4.800 dividindo. Corto 2 zeros aqui, né? Então, 12.000 dividido por 48, 120 dividido vai dar 250. Qual a unidade de força, gente? Newton. Exato, Newton. Muito bem. Dúvida? Questãozinha boa. Boa, né? Aham. Tem que voltar lá para o primeiro ano, lembrar a fórmula. Verdade. Mas Trabalhar a memória. puxar da memória. Vem cá, alguém quer perguntar alguma coisa? Posso mudar? Partiu então, hein? Agora a gente vai fazer duas questõezinhas de trabalho de uma força variável. A gente viu lá na explicação que quando a força é variável,
ela é expressa através de gráfico. E a gente viu ainda que para calcular o trabalho de um gráfico de força pelo deslocamento, né, pela distância, a gente precisa achar a área do gráfico, porque trabalho, cadê minha caneta? Trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Então, se eu acho a área, eu acho o trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo com essa força. Eu tenho uma força que inicialmente é nula, né? Tá no zero, começa no zero. Depois essa força vai aumentando, aumentando. Eu tô tentando fazer uma linha reta, aumentando até chegar em 10 newtons. Quando ela chega em 10 newtons, ela vai diminuindo até cessar novamente. E observem que eu tenho uma figura formada aqui, né? Com essa força. E essa figura é um triângulo. Se essa força é positiva, gente, essa força está realizando um trabalho motor, né? Se a força é negativa, ela está contra o movimento, então ela vai estar realizando um trabalho resistente. Nessa questão, eu só tenho um trabalho motor. Vamos calcular aqui o trabalho, então, através da área do gráfico. Alguém se lembra qual é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2? Muito bem, base vezes altura dividido por 2. Então, trabalho é igual a base vezes altura dividido por 2. Trabalho, base do triângulo, vai do 0 a 1. Então, base, 1. Altura, vai do 0 ao 10. Eita, Lelê. Então, 10. Professor, Oi. desculpa atrapalhar aí, só uma pergunta. O trabalho, quando é negativo, você falou que ele é resistente? Ele é resistente, isso. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Por nada. Então, nós temos aí um trabalho de 5 joules. Foi? Podemos para a próxima? Nossa, é só isso? Só isso, olha só. Muito fácil. Essa questãozinha também de trabalho de uma força variável. Só que a diferença é que agora a gente tem força positiva e força negativa, né? Então é como se eu estivesse fazendo o seguinte: imagina você empurrando uma caixa, né? Você vai aumentando a sua força, é o que está acontecendo aqui com essa força. Tava zero, você aumentou sua força, manteve ela constante em 2 newtons. Depois você foi diminuindo essa força sua até parar. Você viu, por exemplo, vamos imaginar uma situação. Você viu que essa caixa ela está se movimentando muito rápido. Então você não quer que ela se movimente rápido assim, né? Com a força que você exerceu nela. O que que você faz? Você exerce uma força no sentido contrário para ela diminuir a velocidade dela, certo? Então você exerceu uma força primeiro para ajudar o movimento, depois você diminuiu essa força e começou a exercer uma força para resistir ao movimento, para parar o movimento ou para diminuir essa velocidade, né? Então foi isso que aconteceu aqui. Primeiro, então, eu tenho uma força a favor do movimento, uma força positiva, onde eu tenho um gráfico que é um trapézio, né? Então, primeiro eu tenho um trabalho motor e depois eu tenho uma força no sentido contrário ao movimento, que é um trabalho resistente. Professor, esse caso aí também poderia servir para como se fosse, tipo, é, tem uma pessoa em uma caixa e está numa subida. Aí ele para o movimento porque ficou muito cansado de empurrar e aí a caixa vai descendo. Serviria também para esse caso?
mas aí a caixa vai estar descendo por causa da força-peso, né? Aí seria uma outra força. A gente está falando da força que o carinha está fazendo na caixa. Ah, Aí tá, teria uma entendi. segunda força atuando, né? Exercendo o movimento na caixa. Ela não estaria descendo por causa da força dele. E não seria uma força contrária ao movimento. Entendi. Obrigada. Nada. E aí, gente, ele pede o seguinte: qual é o trabalho realizado pela força quando o bloco da origem parte da origem até o ponto 6 metros? Então, a gente viu aqui que o gráfico ele vai de 0 a 3, trabalho motor. De 3 a 5, trabalho resistente. E de 5 a 6, Trabalho nulo? trabalho nulo. Muito bem. Tem força de 5 a 6? Não. Não, Não, né? Força é zero. Se aqui a força é nula, então nesse caso o trabalho também vai ser nulo. Então vamos calcular o trabalho aí de cada área, né? Primeiro eu vou calcular o trabalho motor, que é a área do trapézio, galera. Base acho que é maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. Muito bem, vocês estão muito afiados. Base maior mais base menor, vezes altura, sobre 2. Então, vamos lá. Base maior do trapézio é essa aqui de baixo, né? Vai de 0 a 3, então 3. Base menor do trapézio é essa aqui de cima, vai de 1 até 2, então 1. A altura do trapézio é isso aqui, vai de 0 a 2. Eu não posso fazer voltinha com a caneta, não, que o negócio dá problema. É muito difícil, gente. H2 dividido por 2. Então, eu tenho um trabalho motor de 4 joules. Vamos para o trabalho resistente agora. Vocês conseguem enxergar direitinho essa caneta amarela? sim. Tá. Trabalho resistente, então eu tenho aí uma área de um triângulo, que é base vezes altura sobre 2. A base do triângulo vai de 3 a 5, né? Então, eu tenho aí 2. A altura do triângulo vai de 0 a menos 2. Então, vou botar o menos 2 aqui. Ah, Roberta, se eu sei que o trabalho é resistente, eu já posso botar a fórmula menos B vezes H sobre 2? Pode, você só não vai botar o menos de novo no H. Você pode jogar esse menos para frente, né? E já considerar a altura 2, sabendo que o trabalho já é resistente. Tanto faz, você botar esse menos aqui na frente da fórmula ou dentro do parênteses, tá bom? Então, eu tenho um trabalho resistente aí de menos 2 joules. Calculando o trabalho total, né? Calcular aqui trabalho total, então. Eita, Lelê. É igual ao trabalho 1 mais o trabalho 2 mais o trabalho 3. Vamos considerar esse aqui o trabalho 1, esse aqui o trabalho 2 e esse aqui o trabalho 3. Eu tenho que 4 mais menos 2. Eu vou somar todos os trabalhos, né? Considerando o sinal negativo do trabalho resistente. Então, eu vou ter um trabalho de 2 joules positivo. Dúvidas? Professor, Pode falar. batendo o olho já aqui direto no gráfico, eu só faria a área desse retângulo que está aqui dentro do polígono em cima. Está errado? Que Faria a área só do de olho assim, retângulo que tá. Para aí, Sim. rapidinho. Sim. Repete o que você falou. Não, porque só de olho assim eu já consigo ver que esse triângulo que forma aqui embaixo, que a gente diz que cobre a área, ele está partido aqui no meio, né, representação aqui, e eu já consigo ver de cara que ele é esses dois triângulos que estão aqui em cima, na parte de cima do gráfico. Então, já que eu vou ter que subtrair um de outro,
numa prova, por exemplo, o mais rápido não seria só fazer esse retângulo que está delimitado aqui em cima? Não, sim, nesse caso aí sim, porque vai de 0 a 1, depois de 2 a 3, né? Então, nesse caso, cada triângulo desse aí tem a mesma área, porque a altura é a mesma e a base também é a mesma. Então, você tem 2 triângulos positivos, 2 negativos, né? Você já faria essa subtração aí. Mas eu posso ter alturas diferentes, né? Áreas diferentes de triângulo, então isso daí não seria possível fazer. Nesse caso, seria possível sim, tá? Sim, falei Mas só nem nesse sempre caso isso vai específico. acontecer. Que de olho Oi? sim, eu estava falando só nesse caso específico, porque de olho você já consegue ver que é a mesma coisa. Sim, sim. Você só teria que deixar isso claro na realização de uma prova, por exemplo. Certo? Tipo assim, escrevendo mesmo. Subtraindo os triângulos de cima, né? Sabendo que eles são iguais, sobra a área do retângulo. Tipo isso. Isso. Certinho. Alguém mais? Posso passar? Próximo, então. Agora a gente vai fazer uma questãozinha de trabalho da força-peso. Gente, quando eu falo trabalho da força-peso, eu ignoro as outras forças, tá? Porque eu só estou trabalhando com a força-peso. Quando eu falo trabalho de uma outra força, eu só faço daquela força porque eu ignoro as outras. Quando eu peço um trabalho total, numa determinada situação onde várias forças atuam no corpo, você vai ter que calcular o trabalho separadamente de cada força e depois fazer o somatório de todos os trabalhos. Então, nesse caso, a gente está fazendo o trabalho da força-peso. Então, eu foco na força-peso. Ok. Ele fala o seguinte: com o auxílio de um guindaste, uma plataforma de massa 5 kg é utilizada para erguer desde o solo até uma altura de 5 metros a atriz que será destaque em um dos carros alegóricos da escola de samba Unidos da Lua Cheia, cuja fantasia tem massa de 25 kg. Então, primeiro, eu tenho a massa da plataforma, vou chamar de MP. Eu tenho a altura que ele vai erguer esse conjunto, né? 5 metros. Eu tenho a massa da fantasia, vou chamar de MF. E ele ainda diz o seguinte, ele dá o G, né? Se o trabalho do peso, que o peso do conjunto atriz, fantasia e massa da plataforma realiza durante esse deslocamento tiver módulo de 4.500 joules, então ele já me deu o trabalho realizado aí, 4.500 joules. Ele quer saber qual é a massa da atriz. Atriz. Massa da atriz. O que eu posso fazer? Eu posso primeiro jogar na fórmula do trabalho da força-peso, né? Lembrando que se trabalho é F vezes D, trabalho da força-peso, o F é o peso. E a gente calcula peso por massa vezes gravidade. mg vezes a distância, né? Que ele subiu ou desceu, que na realidade é o H. Então, o trabalho da força-peso é calculado por mgh, podendo ser esse mgh positivo ou negativo, né? Se estiver subindo ou descendo. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com módulo, né? Sem o sinal, tá? Porque a gente está calculando aí a massa da atriz. Então, primeiro, eu tenho aqui, trabalho é igual a mgh, onde esse M, gente, se esse trabalho é o trabalho para erguer todo o conjunto, esse M é a massa de todo o conjunto. Então, quando eu calcular esse M aqui, eu estou achando a massa de tudo junto, né? Da atriz, da fantasia e da plataforma somados aí. Depois eu vou ter que calcular a massa da atriz. Então, vamos lá.
Trabalho 4.500 joules. A massa, que eu vou chamar de massa total, eu não sei. A gravidade é 10 e a altura é 5. Ah, professora, se eu quiser colocar entre parênteses massa da plataforma mais massa da fantasia mais massa da atriz, serve também, tá, gente? Só que eu acho mais complicado, você tem que fazer distributivo, ficar passando para lá e para cá. Eu acho melhor achar a massa total e depois achar a massa da atriz. Então, vamos aqui. 4.500 é igual a massa total vezes 50. Massa, vou passar dividindo, então. 4.500 dividido por 50. Então, a massa do conjunto aí é de 90 quilogramas. Ok. Se eu tenho a massa do conjunto, como que eu vou fazer agora para calcular a massa da atriz? É só usar a massa da atriz como X, botar aqui 90 é igual a massa da plataforma, mais a massa da fantasia, mais X, que seria a massa da atriz. Ou fazendo direto. É só diminuir pela massa da plataforma e pela massa da fantasia. Exatamente. Massa da atriz, então. Gente, minha letra tá ficando uma coisa. É a massa total menos a massa da fantasia menos a massa da plataforma. Então, a massa da atriz vai ser 90 menos 25 menos 5, que vai dar 60 quilogramas. Prontinho. Certo? Sim. Alguma dúvida, galera? Não? Então, vamos lá. Continuando. Questão número 8 fala o seguinte. Essa questão é uma pegadinha, tá? Porque ele fala assim: durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso. Quando ele fala levanta um peso, ele está falando levanta um objeto, tá? Então não confundam. Lindo esse objeto, não. Não confundam peso de objeto com peso de força-peso. Mantendo durante o movimento a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno, quando o aluno levanta o objeto, né? O que vai acontecer? Ele está exercendo uma força para onde? Para Para cima? onde está a força? Hã? Para cima? Para cima. Então, a força do aluno está para cima, que eu vou chamar de F. Existe uma outra força atuando no objeto, que é qual força? Para baixo? Qual? Força peso. Negativo. Existe uma outra força, que é a força-peso. Para onde que ele falou que o objeto está se movimentando? Para cima ou para baixo? Pra cima. Para cima. Então, o objeto está se movimentando para cima. Aqui está o deslocamento dele. Tá. A pergunta foi: pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é positivo, negativo ou zero? E por quê? Gente, se eu fosse considerar o trabalho da força-peso, né? Se eu fosse considerar o trabalho da força-peso, o trabalho da força-peso seria positivo ou negativo? Negativo. Lembrando que trabalho positivo se ele estiver a favor do deslocamento. Trabalho negativo se a força estiver contra o deslocamento. Nesse caso, o peso está contra o deslocamento. Deslocamento para cima, peso para baixo. Então, nesse caso, o trabalho da força-peso é negativa. Tá,
Mas a pergunta não é o trabalho da força-peso, é o trabalho da força que o aluno faz. Então, ele quer saber o trabalho da força F. O F está a favor ou contra o movimento? A favor. Então, o trabalho é o quê? Positivo. Muito bem, positivo. Então, é esse aqui que me interessa, porque é o trabalho realizado pelo aluno e não pela força-peso do objeto. Tá, então eu já sei que é positivo. Mas é positivo por quê? Letra A. Pois a força. Minha caneta some, ó. Ah, só apareceu. Pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao movimento do peso. Peso aqui é objeto, lembrando. É essa? Sentido oposto ao Acho que sim. movimento? Não. Falso. Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. É essa. É essa, tá a favor, né? Tá no mesmo sentido e não em sentido oposto. Lembrando, só botando aqui, esse peso não é força-peso. É objeto. Eita, Lelê! Se fosse a força-peso, estaria força-peso mesmo, né? Não estaria só peso. Ou estaria um peso maiúsculo. Ah, tá, entendi. Certo, gente? Dúvidas? Então, letra B é correta, né? Dúvidas? Não. Então, vamos para a próxima. Já volto nessa questão, daqui a pouquinho. Vamos na questão 10. Um automóvel viaja a uma velocidade constante de 90 quilômetros por hora em uma estrada plana e retilínea. Sabendo que a resultante das forças de resistência ao movimento tem intensidade de 3 quilonewtons, a potência desenvolvida pelo motor é de... Então, vamos lá. Os dados aqui. Ele deu velocidade, 90 quilômetros por hora, né? Velocidade constante. E ele deu a intensidade da força, 3 quilonewtons. 3 quilonewtons, que é igual a 3.000 newtons. newtons. Poderia deixar no quilo, já que algumas respostas estão em quilo também, tá? Mas estou convertendo só para vocês se familiarizarem com essa questão aí da conversão do quilo. Tá. O que eu tenho para calcular? Primeiro, ele quer potência. Quais fórmulas que eu tenho de potência? Lembrando que potência é calculada por trabalho sobre tempo. Mas, Roberta, ele não deu trabalho, ele não deu tempo, como é que eu vou fazer? Bem, eu ainda tenho que potência, vou substituir o trabalho por força vezes deslocamento. Então, potência pode ser F vezes D sobre ΔT. Ainda não me satisfaz. Por quê? Porque eu não tenho tempo, eu não tenho deslocamento, eu só tenho força. Como é que eu vou calcular a potência? Bem, vocês viram, né, no primeiro ano e viram hoje aqui também, que distância sobre tempo é velocidade. Então, eu posso afirmar que potência é força vezes velocidade. Você já pode partir direto para essa fórmula, tá? Não precisa chegar nessa dedução, não. Só fiz isso para vocês entenderem. Então, vou usar esta fórmula. Potência é igual a força vezes velocidade. Então, potência... Cuidado com confundir P de potência com P de peso, tá, galera? Se preferirem, pode colocar um pote ao invés de só o P. Então, 3.000. Posso usar a velocidade em quilômetro por hora? Não. Não. Então, vou dividir aqui por 3,6, que vai dar 25 metros por segundo. Vamos lá, então. 3.000 vezes 25
vai dar 75 mil watts. Eu não tenho essa resposta aqui, né? Minha resposta tem 750 watts, mas eu tenho a resposta em quilowatts. Como é que eu passo essa potência para quilowatts ao invés de watts? Divide por 1000. Divide por 1000. Exatamente. Se para tirar o quilo, né, eu coloco 3 zeros, multiplico por 1000, para voltar para o quilo é só tirar os 3 zeros, né? Ou seja, dividir por 1000. Então, 75 quilowatts é a minha resposta. Foi, galera? Até aí, tá tranquilo? Ah, por favor, colocam presença lá no chat. Agora eu vou explicar um negocinho para vocês, para a gente poder fazer a questão número 9. Para a gente fazer a questão 9, a gente já vai ter que entrar aí no nosso próximo assunto, que é energia. Esses dois assuntos estão conectados, tá? Embora eu tenha colocado em capítulos diferentes, só para facilitar a questão de tarefa, esses assuntos estão interligados. Então, entrando aí no assunto energia, vamos entender o que é energia. Então, como aqui está falando, energia é aquilo capaz de fazer alguma coisa acontecer. Então, se um corpo tem uma determinada energia, é porque ele tem um potencial, digamos assim, de algo acontecer. Por exemplo, dele entrar em movimento, né? Então, tem alguns livros que dizem que energia é a capacidade do corpo realizar trabalho. Lembrando que trabalho é quando você aplica uma força e essa força provoca um deslocamento, cessa um deslocamento ou provoca uma deformação. Então, se o corpo tem capacidade de realizar trabalho, né, eu posso dizer que esse corpo tem energia. E essa energia, ela pode se apresentar de diversas formas. Eu tenho energia química, eu tenho energia nuclear, energia solar, energia eólica, térmica, elétrica, mecânica, que é a energia que a gente vai focar aqui, tá? Energia mecânica. E essa energia mecânica, ela é a soma de outras duas energias, tá? Então, a energia mecânica, ela se divide em energia cinética e energia potencial. Primeiro a gente vai ver energia cinética. O que é energia cinética? É a energia que está associada ao movimento. Então, se um corpo tem movimento, ele tem energia cinética. Se um corpo está parado, ele não tem energia cinética. Ele pode ter outra fonte de energia, tá? Outra forma de energia, mas ele não tem energia cinética. Então, novamente, para ter energia cinética, tem que ter movimento. Como é que eu calculo a energia cinética de um corpo? Energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, energia, assim como trabalho, é medida em joules, tá? Então, mesmo porque energia é a capacidade que o corpo tem de realizar trabalho. Então, ela é calculada em joules. Massa em quilograma, velocidade em metros por segundo. Agora vamos aqui para o teorema da energia cinética, né? Onde eu tenho essa relação entre trabalho e energia cinética. Imagina o seguinte, eu tenho um carro, tá? Inicialmente com uma velocidade. Então, ele aumenta a sua velocidade de um ponto para o outro. Ele está se movimentando. Se ele está se movimentando, ele tem energia cinética. Só que num ponto inicial, a velocidade dele é uma. Num ponto final, que eu estou considerando, a velocidade dele é outra, tá? Então, o que provocou essa variação de velocidade? Foi uma força, né? Então, essa força, né? Lembrando que força é igual a massa vezes aceleração, certo? Lembrando lá o MR e o V, né? Pelo movimento retilíneo uniformemente variado. Então, essa força provocou aí um deslocamento e uma variação na velocidade. Ok, então eu posso dizer que trabalho é igual à variação da energia cinética.
Por que variação da energia cinética? Porque eu tive uma variação na velocidade. Então, trabalho é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Posso finalizar, então, dizendo que trabalho, né? Se eu tenho variação de velocidade, eu posso calcular trabalho. Então, trabalho vai ser massa vezes massa vezes a velocidade final ao quadrado menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Sendo assim, eu consigo calcular aquela minha questão lá que a gente tinha pulado. Então, olha aqui, voltando aqui então para a questão número 9, eu tenho o seguinte problema. Segundo o manual do proprietário de determinado modelo de uma motocicleta de massa 400 quilogramas, então eu vou aqui separar os meus dados. Massa igual a 400 quilogramas. A potência do motor é de 80 cavalos. Lembrando que um cavalo é igual a 750 watts. Então, a potência é de 80 cavalos. Se ela for acelerada por um piloto de massa 100 quilogramas, então olha só, gente, a massa total aí não é só a massa da motocicleta, tá? É a massa da motocicleta mais a massa do piloto. Então, a massa que eu tô trabalhando é de 500 quilogramas. A massa do conjunto aí, né? A plena potência a partir do repouso. Se é a partir do repouso, qual a informação que eu tiro daí? A partir do repouso? Que a velocidade inicial é 0. Muito bem, que a velocidade inicial é 0. Uma pista retilínea, a velocidade, então, atinge 144 km por hora. Então, essa é a velocidade final. 144 km por hora. Então, ela será atingida em aproximadamente quantos segundos? Ele quer saber o tempo. Bem, vamos aqui. Vamos parar para ver um negócio aqui. Se ele quer saber tempo, eu tenho potência e ele quer saber tempo. Mas para eu saber o tempo a partir da potência, eu preciso do trabalho, porque eu sei que potência é igual a trabalho dividido por ΔT. Então, primeiro tem que calcular o trabalho. Como que eu vou calcular o trabalho? Toda vez, gente, que você tiver um problema que te dê uma variação de velocidade e te dê a massa, você calcula o trabalho. Porque você sabe que trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. mv ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Lembrando que a velocidade inicial é 0. Se a velocidade inicial é 0, todo esse segundo termo aqui vai dar 0 também, né? Então, só vai sobrar a velocidade final. Outro probleminha. Não posso deixar a velocidade em quilômetros por hora. Tenho que passar para metro por segundo. 144 dividido por 3,6 vai dar 40? Eu acho que é. Alguém pode conferir para mim? É isso mesmo? Posso continuar, pessoal? Dúvidas? Professora, Oi. a minha internet caiu. Eita. A senhora tá gravando a aula, você vai disponibilizar? Vou disponibilizar. Eu não tava falando. Eu vou disponibilizar, Natália. Assim que eu tenho que converter primeiro, depois eu... Até hoje mesmo eu disponibilizo, tá? Ah, tá bom então. Obrigada, professora. Gente, então olha só.
Além da velocidade, tem outra coisa que eu tenho que converter? A potência. O quê? A potência. Então, como é que eu vou converter essa potência? Se potência é 80 cavalos, eu tenho que passar para watts. Mas ele já deu a dica ali, né? 1 cavalo são 750 watts. Alguém pode fazer essa continha para mim, por favor? 80 vezes 750 vai dar? Eu acho que é 60 mil. 60.000 watts. Ok? Então já converti. Vamos calcular o nosso trabalho. Alguém quer perguntar alguma coisa enquanto eu não calculei ainda? Não tem entendido? Então vamos lá. Calculando o trabalho. Massa 500. Velocidade 40 ao quadrado sobre 2. Então, trabalho 500 vezes 1.600 sobre 2. 5 vezes 8, 40, mais 4, 0. Se puder conferir para mim, agradeço. 400.000 joules, é isso mesmo? Sim. Tá. Achei o trabalho, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero tempo. Então, eu já tenho trabalho, tenho potência, prontinho. Passo para minha fórmula aqui da potência. Potência deu 60.000. Trabalho, 400.000. Dividido por ΔT. Nossa, que ΔT lindo. ΔT, então, é igual... Eu já poderia ter cortado esse monte de zero, né? Mas vou deixar para cortar aqui. Então, eu corto 4 zeros. ΔT é igual a 40 dividido por 6, que vai dar 6,1? 6,66. 6,7 aproximadamente segundos. Foi, galera? Foi. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Professora, aquilo que você explicou sobre energia, você vai colocar hoje lá no Moodle? Então, toda é a mesma aula, né? Então vai estar lá. Mas eu já vou abrir a questão, o próximo capítulo também, que é sobre energia. Isso que você está querendo saber? Uhum. Tá. Sim, vou abrir hoje sim. Vou abrir também, gente, a tarefa, tá? Eu vou só falar uma coisa para vocês. A questão número 1, eu vou explicar melhor como que ela é, tá? Então não se apavorem com a questão número 1, que ela é um pouquinho mais complexa. Depois eu coloco lá para vocês. Ou eu explico na próxima aula, que vai ter tempo. Outra coisa que eu queria ver com vocês, eu gostaria de, mas a gente pode conversar no grupo, né? Já que vocês vão ter aula. Eu gostaria de ver com vocês trocar a nossa aula na semana que vem, de segunda, ou para sexta, ou para quinta, o dia que ficar melhor para vocês. Tá bom? É possível? Pelo menos na semana que vem. Professora, Oi. ali naquele caso, naquela questão, você botou que